Separei algumas perguntinhas para ajudar vocês e dar um norte sobre essa questão da seletividade e da dificuldade alimentar. Então ali são 7 perguntinhas, eu vou fazendo, vocês respondem aí do outro lado. Se quiserem, podem compartilhar também as respostas aqui. Pergunta número 1. Se você fizesse uma lista de alimentos que seu filho come, quantos alimentos haveria nessa lista? Quantos você conseguiria contar? Geralmente, uma criança seletiva, ela aceita pelo menos uns 30 alimentos diferentes. Uma criança que tem uma dificuldade alimentar vai aceitar ali de 20 para menos. Eu já atendi crianças, por exemplo, que aceitava mais ou menos 3 a 5 alimentos. Tomava leite, arroz e alguma outra coisa, tá? E aí é uma criança que precisa de mais ajuda, com certeza, né? Porque a alimentação tá muito pouco variada. E essa questão da variedade é muito importante, porque é aí que mora a nutrição, né? É aí que a criança vai conseguir nutrientes de diferentes fontes, vai conseguir atingir as suas necessidades diárias, né? Que ela precisa para se desenvolver e para crescer bem. Pergunta número 2. O que acontece caso coma um alimento por dias seguidos? Então, quando a criança, vamos supor, ela adora o arroz com feijão. E aí ela come vários dias seguidos e aí, de repente, ela para de comer aquele alimento. O que acontece? A criança seletiva, ela geralmente vai aceitar esse alimento depois ali de você parar de oferecer alguns dias, né? Uma, 2 semanas, depois ela volta a aceitar. Uma criança com dificuldade alimentar, ela raramente vai aceitar esse mesmo alimento. E a lista do que elas comem vai cada vez mais diminuindo, tá? Então aí tem uma diferença entre criança seletiva e dificuldade. Lembra que a criança com dificuldade tem alguma condição ali de base. Pergunta número 3. O que acontece se você coloca um alimento novo no prato da criança? Como que ela vai reagir àquele novo alimento? Uma criança seletiva, ela vai tolerar aquele alimento ali no prato. E ali com um pouquinho de resistência, né, com algumas exposições, ela vai querer até experimentar, colocar na boca. Uma criança com dificuldade alimentar raramente vai aceitar esse novo alimento. Raramente vai aceitar no prato, raramente vai querer chegar perto desse alimento, né? E ela chora, ela protesta, ela dá birra. O corpo dela luta contra aquele momento de experimentar algo novo. Por quê? Porque ela tem alguma dificuldade, ela tem um medo muito grande, né, de experimentar aquele alimento novo. E aí ela luta para que ela não tenha que comer aquilo. Pergunta número 4. Comem pelo menos um alimento de cada grupo alimentar e de algumas texturas? Geralmente, as crianças seletivas comem pelo menos um alimento de cada grupo alimentar, aceitam ali variar uma textura ou outra. O que acontece é que elas têm uma variedade diminuída de aceitação. A criança com dificuldade alimentar, diferente da criança seletiva, ela recusa a categoria inteira de alimento. Por exemplo, elas não comem nada de proteína, não come carne, não come ovo, não come derivados de leite, ou então não excluem completamente grupos de frutas e vegetais, ou excluem grupos de carboidrato. Aceitam apenas uma determinada textura, elas não gostam de ficar variando as texturas dos alimentos, tá bom? Pergunta número 5. Como é o prato dessas crianças em comparação com o resto da família? Crianças seletivas podem comer alimentos diferentes dos alimentos da família, né? Mas aceitam ficar ali sentadas com a família, comem em família. Às vezes uma refeição acaba sendo igual à da família. A criança com dificuldade alimentar, ela só come alimentos diferentes do da casa e comem separado. Elas não gostam de vivenciar aquele momento ali da refeição. Elas não gostam de sentar à mesa, não gostam de sentir o cheiro dos novos alimentos. Para elas aquilo é incômodo. Eu já atendi uma criança autista, uma criança maior, que ela só almoçava, jantava miojo com cenoura. Ela não comia nenhum tipo de carne e ela não aceitava ficar sentada com a família para comer. Ela comia numa mesinha separada, né, num ambiente separado, porque para aquele momento para ela era algo muito difícil, era algo muito
era trabalhoso de estar ali naquele momento. Para ela era muito desconfortável. E aí, além de comer um alimento diferente do da família, ela comia num ambiente separado. Então a criança, ela tenta fugir daquele momento, ela tenta fugir daquela refeição. Pergunta número 6. O quão difícil é para a criança aprender sobre novos alimentos? A criança seletiva, ela precisa ir de 20 a 25 exposições, interações com os alimentos. Então precisam de algum... Porque uma criança que não é seletiva, geralmente com 10, 12 exposições, ela consegue incluir novos alimentos no seu cardápio. Então uma criança que é seletiva precisa ir de 20 a 25 exposições. Já a criança com uma dificuldade alimentar precisa de mais ou menos de 25 a 30 exposições e interações com esse alimento. Então, por isso que eu sempre falo, não desistam na primeira vez, porque às vezes a gente quer um resultado imediato, e esse resultado imediato ele não vai vir. Como eu disse, a criança ela não amanhece falando, olha, hoje eu vou comer fruta, eu quero escolher para o meu café da manhã fruta e vegetais. Ela não sabe que aquilo lá é saudável, ela não sabe que aquilo lá ela precisa para crescer, para se desenvolver. Ela não tem esse discernimento, ela não tem essa capacidade de cognição. Quem tem isso somos nós. E às vezes a gente acha que é fácil para a criança lidar com isso e não é. Ela precisa de exposições, não adianta a gente querer ofertar uma vez, eu tentei uma vez e não dá certo, eu tentei duas, não dá certo. Não vai dar mesmo. Ela precisa de experiências positivas. Vocês lembram que eu falei das conexões? A cada vez que a criança vai comendo um alimento diferente, ela começa a fazer novas conexões, ela começa a aprender mais sobre esse alimento e inclui no seu cardápio. Mas primeiro ela precisa ter interação com esses alimentos. Ela precisa saber que aquilo lá é prazeroso. Ela precisa tirar todo o estresse, toda a pressão do ambiente. Geralmente, quando a mãe vai marcar comigo e a criança tem seletividade, ela sempre me pergunta, eu preciso levar a criança? Eu sempre falo, fica a seu critério. Porque, em primeiro lugar, a gente cuida da família, para depois cuidar da criança. Se a gente não tiver uma mudança severa no ambiente, na rotina da criança, essa criança não vai conseguir evoluir na alimentação dela também. E a pergunta número 7. Quantas vezes em consultas você mencionou que o seu filho tinha algum problema relacionado com a alimentação? Crianças seletivas, geralmente o pai fala numa consulta ou na outra, meu filho não tá comendo isso, não tá comendo aquilo. Agora, uma criança que tem dificuldade alimentar, vira o foco em toda a consulta. Eu não sei mais o que fazer, meu filho não come, é em toda a consulta. Então, vocês viram aí que existe uma grande diferença entre a criança que não come e a criança que come? E aí, deixa eu só procurar aqui, que eu separei outros exemplos aqui para dar para vocês. Então, vocês viram que existe uma diferença entre uma criança que é seletiva e uma criança que tem dificuldade alimentar. E como eu sempre digo, a alimentação, ela não engloba somente a nutrição. A criança, ela aprende a comer, na brincadeira. E isso faz parte do desenvolvimento dela. Ela não nasce sabendo comer, ela aprende. E ela aprende de acordo com os estímulos, com as oportunidades que ela recebe, com as experiências que ela tem a oportunidade de vivenciar. Assim que ela vai querer e vai conseguir aprender a comer. Então, a criança seletiva, ela come aí os mesmos alimentos por vários dias seguidos, e aí, de repente, ela exclui o alimento da alimentação, mas daqui a um tempo ela volta a querer ele de novo. Tá? E geralmente elas não têm uma condição médica associada, não tem nada de base, é só uma questão de mais seletiva, às vezes foi uma abordagem errada na introdução alimentar, e que prosseguiu depois para as fases adiantes e que culminou com a criança aceitar uma variedade reduzida de alimentos. Às vezes pode ser uma criança que tenha um refluxo mais leve, que teve um distúrbio sensorial mais leve também, e que depois ficou mais seletiva, e não conseguiu incluir novos alimentos no cardápio. Pode ser também crianças que foram expostas a poucos alimentos na introdução alimentar, e aí elas selecionaram os alimentos que elas comem dentro daquela pouca variedade de alimentos, E aí acaba que a criança ficou mais seletiva também, porque ela foi exposta a uma menor variedade de alimentos. E aí por isso que eu sempre bato na tecla, introdução alimentar. Cuidem da introdução alimentar.
E essas crianças também podem ter passado por uma experiência estressante, negativa em algum momento da sua alimentação. Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!